A editora Boitempo acaba de lançar o livro Cidades Rebeldes, Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Com o objetivo de analisar os protestos que vêm ocupando as cidades do país, a coletânea reúne 16 artigos e conta com autores como Slavoj Žižek, Rui Braga, Lincoln Seco e outros. O Movimento Passe Livre e Mídia Ninja também participam do livro. Questões como mobilidade urbana, violência, política e democracia são abordadas. E para falar um pouco mais sobre essa obra, eu vou conversar agora com Rui Braga. Rui, obrigada pela sua presença aqui no Band News TV. Obrigado, Vanessa. Rui, o ponto de partida das manifestações foi o movimento Passe Livre. Mas os desdobramentos dos protestos apontam uma série de outras insatisfações sociais. Na sua opinião, quais foram os fatores que impulsionaram esses protestos? Isso é uma boa questão porque, na verdade, o que o livro procura argumentar é que, contra as interpretações que imaginam que só existe um grande impulso nesse processo de mobilização recente, que seria basicamente a luta contra a corrupção ou algo do gênero, é que os protestos eles respondem a várias fontes de insatisfação. Eu tenderia a identificar algumas como as mais importantes. E são fontes, vamos dizer assim, bastante transversais, ou seja, que tocam na vida das pessoas de diferentes maneiras, né? A primeira delas é a questão do trabalho, ou seja, a despeito de ter havido progresso do ponto de vista da renda, progresso do ponto de vista da formalização, existe hoje no país condições muito duras de trabalho, condições que, por exemplo, dizem respeito ao aumento do número de acidentes de trabalho, que dizem respeito a salários muito baixos. A gente não pode nunca nos esquecermos de que 94% do emprego formal que foi criado nos últimos 10 anos paga até 1,5 salário mínimo, ou seja, paga muito pouco, paga em torno de R$1.000, muito concentrado no setor de serviço, submetido a alta taxa de rotatividade do trabalho. Então, isso tudo tende a aglutinar uma série de sujeitos que, de fato, se sentem insatisfeitos com as condições de trabalho. Por outro lado, sujeitos que se sentem insatisfeitos também com as condições de vida nas cidades, ou seja, as cidades foram sendo privatizadas ao longo dos últimos 20 anos e essa privatização do espaço urbano acaba fazendo com que as pessoas não se sintam, vamos dizer assim, não se sintam representadas no seu modo de vida. Elas estão morando em periferias muito distantes. O transporte público, como todos nós sabemos, é um problema gravíssimo nas grandes metrópoles, enfim, nas principais cidades. E a violência, tanto a violência, vamos dizer assim, da bandidagem, mas também a repressão policial, ela é um aspecto, vamos dizer assim, muito presente na vida dessas pessoas que, em especial, vivem nas grandes periferias das cidades. Enfim, existem várias pesquisas que foram sendo feitas ao longo dos últimos anos e que apontam para isso, ou seja, uma insatisfação muito grande das pessoas com o modo de vida nas cidades, como ele foi efetivamente estruturado nesse último período. Existem várias razões vinculadas, por exemplo, também à questão da representação política. Basicamente, o cidadão ele não se sente representado pelo atual sistema de representação política no sentido mais tradicional, parlamentar e coisa do tipo, que nós temos no país. Então, quando você fica sabendo que você precisa de R$6 milhões para eleger um vereador na cidade de São Paulo, de fato, muito pouca gente pode pleitear ser um político ou ser um representante de uma parcela da comunidade, da população ou algo que o valha, né? Então, eu acho que existem muitas razões. O livro procura argumentar nessa direção. Existem, de fato, muitas razões que explicam esta onda, essa gigantesca onda de mobilização que aconteceu no país recentemente, e essas razões, elas têm, vamos dizer assim, uma explicação. O livro procura abordar essas diferentes razões de diferentes ângulos, buscando atribuir um sentido a essas manifestações. E com essa situação precária de vida, vem em consequência também a questão da corrupção, que aí ainda aumenta ainda mais uma certa revolta e insatisfação da população. Sem dúvida nenhuma. Né, Rui? A questão da corrupção, ela acaba, vamos dizer assim, se somando a outras questões. Isso tem como, vamos dizer assim, como produto, como resultado, esta mobilização. Bom, e o Ibope realizou uma pesquisa nacional durante as passeatas de julho e mostrou que os problemas mais citados pelos manifestantes
como o Rui já mencionou assim rapidamente aqui, saúde 78%, transporte público 77%, saúde pública 55%, educação 52%. E uma das respostas do governo foi a criação do programa Mais Médicos. Como é que você avaliou essa medida, Rui? Bom, em primeiro lugar, é preciso entender essa medida levando-se em consideração o objetivo que ela próprio, enfim, busca alcançar, né? Do ponto de vista do atendimento básico à saúde, ou seja, do ponto de vista daquele primeiro atendimento à população, do mapeamento das questões da saúde, etc., é evidente que as grandes periferias e as cidades do interior, aquelas cidades mais afastadas dos grandes centros, precisam efetivamente, urgentemente de médicos. Às vezes você até tem o posto de saúde, você até tem o ambulatório, etc., mas você não tem médicos, porque os médicos estão muito concentrados nos grandes centros. Então, nesse sentido, o programa ele é efetivamente, ele busca alcançar objetivos que são objetivos críveis, são objetivos realizáveis. Agora, se você levar em consideração a demanda social pela solução dos problemas da saúde num sentido mais abrangente, num sentido mais sistêmico, mais global, aí eu acho que evidentemente essa medida ela está aquém efetivamente daquilo que a população espera, né? E o que precisa também, né? E o que precisa, porque na verdade é uma contradição, quer dizer, o problema da saúde, como o problema da educação e como o problema do transporte público, ele é um problema basicamente de investimento. Ou seja, você precisa ter mais investimento. Aí a gente junta com a questão da corrupção, né? E aí tudo vai se ligando. Sem dúvida, mas principalmente com decisões que são decisões políticas de um governo que, enfim, continua remunerando a dívida pública, os credores da dívida e coloca muito dinheiro, mas aí na outra ponta falta dinheiro para saúde, educação e transporte. Bom, no seu artigo você apresenta uma pesquisa da empresa de consultoria Plus Marketing, que foi realizada na passeata de junho de 2013, lá no Rio de Janeiro. Os dados revelam que 70% dos manifestantes estavam empregados, 34% recebem um salário mínimo e 30% até 3 salários mínimos. Como interpretar esses números, esse perfil dos manifestantes? Basicamente isso desmistifica um pouco aquela ideia de que quem foi para a rua, enfim, ao longo do mês de junho, era basicamente gente remediada, de classe média alta, que foi mobilizada, enfim, por alguns setores da mídia, coisa e tal. Isso mostra o quê? Mostra que a grande, esmagadora maioria das pessoas que foram para as ruas, em especial no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro ele é central porque é um pouco o centro nevrálgico dessa história. Basicamente era formada por gente que trabalha, ou seja, eram trabalhadores. E uma parcela majoritária, né, ou seja, quase 70%, recebendo muito mal. Ou seja, até um salário mínimo, 30 e tantos por cento, entre 2 e 3 salários mínimos, mais 30 e tantos por cento. Ou seja, gente que vivendo no Rio de Janeiro, nas condições do Rio de Janeiro, todos nós sabemos que o Rio de Janeiro se transformou numa das cidades mais caras do mundo, assim como São Paulo, diga-se de passagem. Isso faz com que, vamos dizer assim, isso aponta para o fato de que quem foi para as ruas não foram aqueles setores de classe média alta, insatisfeitos, com algum tipo de, enfim, inflação de serviços ou algo que o vale. Quem foi para a rua é o trabalhador, em especial o trabalhador subremunerado e que se submete a condições muito precárias de vida e de trabalho. Bom, há também um descontentamento em relação à democracia e também às velhas formas de se fazer política brasileira. As ruas mostraram protestos sem bandeiras políticas e com vozes múltiplas, com reivindicações bem distintas. Você acredita que haverá uma disputa pela direção desse movimento? Já está acontecendo, né? O que, na verdade, nós temos acompanhado nesse último período é, por um lado, você tem uma fadiga, um desgaste muito grande de uma parcela importante da população brasileira em relação ao sistema político tradicional, em relação, vamos dizer assim, a essa maquinária política que tem efetivamente dominado o país nos últimos 20, 30 anos. E principalmente isso aí acaba se traduzindo numa insatisfação com os partidos políticos e com os próprios políticos. Por quê? Porque existe um espaço muito grande entre a expectativa da população e aquilo que o Estado efetivamente, nos seus mais diferentes níveis, municipal, estadual, federal, enfim, quer seja parlamento, quer seja o poder executivo, tem condições de oferecer. Então esta distância
ela é uma distância que se aprofundou nesse último período e as manifestações apontam para isso. Por outro lado, existe toda uma disputa em relação ao sentido dessas manifestações. Se essas manifestações elas vão prejudicar fulano, ciclano, beltrano, se vão para cá ou para lá, etc, etc. E eu diria para vocês que o sentido principal que essas manifestações têm apontado, ou apontaram e continuam apontando, é o sentido da retomada de uma parcela majoritária da população pela luta pelos seus direitos. Então, quando se pede transporte, saúde e educação, o que na verdade está se pedindo é que aquilo que foi prometido na Constituição de 88 seja efetivamente cumprido, porque até agora não foi. Então, ou foi muito parcialmente, foi muito precariamente. Então, o que essa população está efetivamente exigindo é o cumprimento dos seus direitos, a efetivação e a ampliação dos direitos que são direitos que já existem na lei, mas que não se traduzem na realidade. E nesse sentido existe aí um conflito entre, por um lado, essa disputa, essa luta por direitos, e por outro lado, esse processo de ampla privatização da vida em sociedade, da vida urbana, enfim, das condições de trabalho, do acesso ao lazer, do acesso ao transporte, etc, etc. Então existe aí uma contradição, um conflito entre a luta pelos direitos sociais, que a população efetivamente está exigindo, e por outro lado, a privatização dos serviços, em especial a privatização e o desmonte dos serviços públicos. Rui Braga, o tema é extremamente relevante, eu agradeço a sua presença, já exibimos a capa do livro para os nossos assinantes, nós poderemos com certeza ficar aqui a tarde inteira porque é um assunto muito importante, um tema que todos vão se interessar em se aprofundar um pouco mais. Muito obrigado, sucesso com o livro para você. Sou eu que agradeço, Vanessa, pelo convite, muito obrigado. Nós recebemos aqui no Band News TV o sociólogo Rui Braga, que escreveu um dos artigos que fazem parte do livro Cidades Rebeldes, Passe Livre e as manifestações que tomaram conta das ruas do Brasil. A Quinta da Leitura Band News vai ao ar neste horário, todas as quintas-feiras.